Gente, há muito tempo atrás, numa terra tão distante, existia um mero estudante de letras que se chamava Igor Albuquerque. Esse professor, né, ele fazia parte de uma... Ele não era professor na época, ele era estudante. E ele fazia vídeos para o YouTube dentro de um programa da faculdade. Né? Ele fazia vídeos para descontrair o público da faculdade. E aí, todo mundo conhece o Nhenhenhen da Maísa, né? Nhenhenhen, Nhenhenhen. E aí, eu queria mostrar para vocês uma coisa que a gente fez no tempo de faculdade. Solta o som, DJ. O DJ sou eu mesmo. Gente, isso foi em 2016. Esse não sou eu, gente. Parece, mas não é. Em volta para resistir e contra faz o vizinho, o bebê, o motorista. Enfim, gente. Ai, meu Deus, parei isso na minha cara. Não veio ao caso que veio, só queria mostrar pra vocês esse vídeo porque o tema da aula de hoje é um TBTzinho. Isso aí é um TBT de 5 anos atrás. Olha, gente. Tinha nem jeito de gente, olha. A menina era mais alta que eu. Também quem não é mais alto que eu, né? Vamos para o nosso slidezinho. Aqui, nosso slide, tá? Vai ver que um dia a gente se encontra. Aquele vídeo do pessoal fazendo aquelas dancinhas. Ei, gente, então, hoje hoje é um TBTzinho, tá? Então, o nome do TBT é novamente de novo, revisando tudo que já foi visto antes, mais uma vez sendo a mesma coisa. Eu poderia ter botado só revisão? Poderia. Eu quis? Não. Então, novamente de novo, revisando tudo que já foi visto antes, mais uma vez sendo a mesma coisa. É o nome da nossa revisão, tá? Ela vai ocorrer algumas vezes durante o ano. A gente vai estar revisando conteúdos do sexto ano, tá? Então a gente vai estar revisando conteúdo do sexto ano. E aí eu vou pegar... Como eu tenho todas as aulas montadas, então eu vou pegar... Tipo, porque eu também dou aula pro sexto ano, né? Então eu faço slides. Então, eu tô pegando as melhores partes dos slides, tá? E colocando aqui. Então, vai ter momentos que você vai ficar assim, meu Deus, eu vou... O que tá acontecendo? Eu vou explicar bem direitinho, tá? Mas antes de mais nada, eu queria dizer que, gente, a gente fazia aquilo pra gente poder desopilar um pouco, tá? Porque faculdade não é o que as pessoas pensam. Não é uma mordomia que a gente fica lá, assiste a aula quando quer. Na verdade, é desespero. Eu tive crise de ansiedade no tempo da faculdade. Foi um dos responsáveis por eu engordar um pouco. E agora estou... Agora que tá na pandemia, voltou um pouquinho, né? Mas quando liberar as academias, eu perco de novo. Mas, enfim, foi um dos responsáveis pela pancinha, pelo bucinho, né? Então, faculdade é um negócio muito complicado, mas que vale muito a pena, tá? Enfim, vamos lá. Vamos começar a nossa revisão, lembrando que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá bom? Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Cabe aí, né, você assistir as duas, uma ou outra. Eu vou revisar todo o conteúdo do sexto ano, tá? As partes que importam, pelo menos, e a gente vai ver bem rapidinho. Então, vamos começar novamente de novo, revisando tudo que já foi visto antes, mais uma vez, sendo a mesma coisa. Começou?
Mas nunca começa. Nunca começa. Vamos lá, começando com linguagens e tirinhas. Vamos lá, linguagens e tirinhas. Tio, começa pelo começo. Vamos lá, primeiro a gente tem que lembrar que a linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Quando nos referimos à leitura de textos, a princípio temos a ideia de que o termo recai somente sobre o conjunto de palavras faladas ou escritas. Galera, o que foi que eu quis dizer aí? Você olhou pra mim e disse assim, amigo, eu não tô entendendo nada. Ó, quando eu tô falando isso, gente, eu tô dizendo que, primeiro que linguagem é como a gente se comunica com as pessoas, tá? Com os nossos coleguinhas que vivem ao nosso redor. Então, ai meu Deus, que é isso? Coisa doida. Enfim, gente, aí o que é que acontece? A linguagem é isso, é essa comunicação que a gente tem entre eu, você e o seu coleguinha, você e seu crush, você e sua mamãe, você e seu papai, você e a titia, você e o tio doido que anda na escola, ou você e o tio da bodega. Não sei. Tudo isso é comunicação, tá? As empresas de marketing, né, de propaganda falando com você pelas propagandas. Isso é linguagem também, tá? Então, as pessoas podem entender que quando a gente fala de leitura de texto, né, dessa linguagem e tudo mais, a gente fala de leitura, as pessoas pensam leitura só palavra escrita, né? Mas aí vem aí a ideia seguinte, ó. Algumas pessoas dizem ler a mão humana, né? Essas pessoas dizem que leem a mão. Os críticos afirmam ler um filme, logo fazemos a leitura de tudo que nos cerca, né? Então, tudo pode ser lido, tá? Tipo, quando a gente tá numa situação muito complicada, a gente faz uma leitura dos acontecimentos para ver o que a gente vai fazer. Isso é leitura, tá? Quando você observa uma imagem e entende ela, você fez uma leitura dessa mensagem, tá? Logo, fazemos leitura de tudo que nos cerca. Os gestos, as situações, as gravuras, as fotos, os sons, o toque, o olhar, a vida, etc. Tá bom? Bem rasinho. Vamos lá. Então, tudo é leitura, gente. Para a gente começar essa aula, você tem que saber que tudo é leitura, tá? Aí você fica, meu Deus, tio, isso é leitura, tudo isso é leitura. Sim, tudo isso é leitura. Vamos lá, a gente tem que lembrar primeiro, né, que linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Então, linguagem verbal é aquela que a gente profere palavras, né? Quando eu estou falando, eu estou com linguagem verbal. Se eu escrever, eu estou com linguagem verbal também, tá? Certamente essa é a linguagem mais comum no dia a dia. Quando alguém escreve uma mensagem de rede social, por exemplo, ele está utilizando a linguagem verbal, ou seja, transmitindo informações através das palavras. E aí a gente vai ter como exemplo, né? Vai dormir, 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 vai dormir. Essa mãe fez uma mensagem, né? Uma mensagem verbal, né? Da linguagem verbal. A linguagem verbal está em tudo que a gente vê hoje em dia, gente, né? A gente utiliza muito ela no Zap Zap, a gente usa ela no Instagram, no Twitter, no TikTok. Eu queria tirar essa dúvida com vocês, se a gente tem linguagem. Tem, né? Que o pessoal usa aquela dublagem. Hoje não sei o que. Vai. Eu não vou. Vai me matar, né? Então isso é a linguagem verbal. Então a linguagem verbal é a mais utilizada pela gente porque a gente fala, lê, se comunica, tá? Através de palavras. Então linguagem verbal é isso, show? A linguagem visual é aquela que não é feita pelos sinais verbais, né? Pela escrita, é a linguagem visual, tá? Ela é feita através de imagens, tá? É feita por imagenzinhas, tá? Gestos e tudo. Portanto, ela basicamente vai lidar com imagens. A linguagem não verbal é constituída por gestos, tom de voz, entre outras coisas. Portanto, é possível notar que a ausência de palavras não significa a ausência de texto, né? Eu acho assim, tom de voz é muito assim, né? Eu acho que a gente pode definir basicamente que a linguagem verbal é constituída por gestos, né? Símbolos, imagens e tudo mais, certo? A gente vai ter aqui o exemplo, né? As placas de trânsito,
é que a gente consegue fazer a leitura delas sem ter nada escrito, né? É proibido entrar à direita, seguir em frente, entrar à esquerda. É permitido estacionar, atravesse na faixa, faixa de mão dupla. Proibido pedestre, siga em frente e proibido estacionar. Eu já posso tirar minha carteirinha. Não, carteirinha não, carteirinha eu tenho. A carteira de motorista. Ai, daqui a pouco eu sei dirigir um caminhão, um trator. Vamos lá. Então deu para entender, né, que linguagem visual é isso, ó. Linguagem verbal é a linguagem que a gente utiliza as palavras. Linguagem visual é que a gente utiliza imagens, tá bom? E aí vem a linguagem multimodal, tá? A linguagem multimodal articula alguns dos recursos da linguagem verbal, visual, corporal e sonora para produzir sentido. Então, quando eu digo que o que é a linguagem multimodal? O multimodal é a linguagem que ela utiliza de várias outras linguagens, tá? Para conseguir passar informação. Então, eu vou utilizar um meme, uma imagem, um meme, pronto, um meme. Um meme tem uma imagem e um texto, não é verdade? Então, eu vou ter aí uma linguagem multimodal, tá? A gente vai conseguir, como exemplo, ó, principalmente nos podcasts que a gente tem, né? Os podcasts a gente tem a linguagem multimodal, porque como ele disse lá, a gente tem que ter o tom de voz, né? A gente tem alguns podcasts, tem vídeo, por exemplo, tá? Vídeo e som. A gente vai ter na linguagem multimodal também o meme, né? Na verdade o GIF, porque o GIF, a gente vai ter GIF no meme e tudo mais. Ó, perceba aqui que a gente vai ter isso aqui, eu mostrando um meme divertido para minha mãe. Perceba, olha aqui, olha como é que ela fica, olha. Ela faz a mesma cara do Simpu, olha o Simpu, olha a cara dela. Mas enfim, olha aí, você consegue observar que aqui a gente vai ter tanto a linguagem verbal quanto a linguagem visual, tá? A gente tem também nos memes, eu falei já nesse tipo aqui, né? A gente vai ter a imagem do urso e o texto, que é a linguagem verbal. A gente tem também nas tirinhas, olha aqui, as tirinhas muito fofinhas. Olha a mão, galera, eles estão vindo, coronavírus. Eu não consigo lavar a mão, lava a mão, Rex. Eu não consigo, alguém me ajuda. Ah! Bob gosta muito dessa tirinha, né, Bob? Sim. Gosto muito. Gostou da minha representação, Bob? Realmente foi. Foi muito boa, desesperadora, não foi? Ficou até doido, eu tô aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu devia ganhar um Oscar. Vamos lá. Aí a linguagem das tirinhas, tá? As tiras são histórias publicadas em poucos quadrinhos e destinadas às pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adultos, para tratar de situações cotidianas com humor e ironia. Muitos estudiosos caracterizam a tirinha como um fragmento da HQ. Então, gente, a tirinha é isso, tá? A tirinha ela vai contar é uma história em poucos quadros, tá? Geralmente 3, no máximo 6 quadros, tá? E a gente vai ter aqui, eu coloquei aqui como exemplo, algumas características, na verdade, né? A gente tem os balões de fala, a gente tem poucos quadros, né? E, enfim, vamos lá. Aqui eu coloquei como exemplo o Paulo Moreira, que é um dos caras que eu gosto mais de ler, gosto demais. E ele falando do anime, de um dos meus animes preferidos, né? Alguém sabe aí de um anime bom pra assistir? Ah, e assistir Haikyuu! Enfim, né? A gente tem aqui Paulo Moreira e aqui a gente tem Mafalda, né? Que é um ícone aqui da América do Sul, né? Lá do argentino Quino. Muito bom, já li todas. Tem um livro que vende, eu acho que na Amazon, que tem todas as tirinhas. Vale super a pena, gente. É muito bom e é super atual, super atual. Mas enfim, vamos lá. A gente tem que ver também quais são os personagens, tá? A ideia de personagem. Que a gente tem como personagem principal é aquele que ganha destaque na história. Tudo gira em torno dele, tá? Então, um exemplo de personagem principal que a gente tem é o Narutinho, tá? O Narutinho é um personagem principal. O antagonista é o personagem que ameaça e dificulta as ações do protagonista. Seu objetivo é oposto ao do protagonista, ou seja, o vilão. Então, né, a gente vai ter aí como exemplo de vilão o Madara. Na história do Naruto, o Madara é o vilão maior, o vilão máximo.
E coadjuvante é aquele personagem secundário que ajuda no desenvolvimento da história. São personagens que geralmente a gente gosta muito, mas eles não são assim peça-chave para a história. Eles estão lá para criar aumentar a história, né, para dar encher linguiça, digamos assim. A gente tem aí a Renatinha linda, meu Deus! A Renatinha é coadjuvante. Outro exemplo de personagem principal que a gente pode ter é a Adora, né? Oi, Adora. A gente tem a Adora como personagem principal. O vilão da história da Adora, a gente vai ter aí o Hordak, né? O Hordak que ele é um vilão e no final ele termina nem sei como. E coadjuvante a gente vai ter a Intrápida, né? A Intrápida que é uma coadjuvante muito amada pela galera. É muito legal ela. E aí elementos composicionais da tirinha, né? A gente vai ter aqui os balões, tá? Os tipos de balões que vão assumir diferente forma para definir o que o personagem está falando. O balão de fala normal, o balão de pensamento, o balão de fala coletiva, o balão de fala em voz baixa, tá? Que ele é assim, que é o cochichinho. E o balão de fala em voz alta, que é... Ai, meu Deus! E aí a gente vai ter a diferença entre cartoon e charge, que você se lembre, tá? Embora se utilize da imagem aliada à escrita como recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes e aplicados também de maneira diferenciada, tá? Enquanto o cartoon é associado a fatos e textos atemporais, a charge demonstra um fato da atualidade. Então, já que a gente chegou aqui, né, eu quero que você lembre o seguinte: o cartoon, gente, o cartoon ele vai falar de algo atemporal. Tio Igor, o que é atemporal? É algo que não está preso, que não está preso no tempo, né? Ele vai ser, tipo, você pode ver ele hoje, como pode ver daqui a 50 anos, então pode ver a 100, pode voltar no tempo e mostrar que o pessoal vai entender, tá? Já a charge não, a charge ela demonstra um fato da atualidade. Quando a gente fala de charge, a gente está falando de algo atual, de uma personalidade, geralmente fala de política, enquanto o cartoon fala de acontecimentos da nossa humanidade, tá? O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade, tá? Então ela vai estar retratando ali não uma crítica a alguém, mas vai estar retratando uma coisa do coletivo, da humanidade. Já a charge é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do veículo, se utilizando de alertas à polícia e sociedade. Então, digamos que tem um político que as pessoas não curtem, né? Geralmente, se ele está aí e ele é notícia, ele vai ser alvo de muitas charges, porque vai estar falando de algo atual. Lembra que eu falei ano passado que, por exemplo, se eu mostro que eu falei do cartoon, né? O cartoon pode ser mostrado daqui a 100 anos e pode ser mostrado voltando no tempo também, que as pessoas vão entender. Já a charge não. A charge, se hoje você lê uma charge do Bolsonaro, você vai entender. Mas lá na frente, daqui a 80 anos, se uma pessoa pegar uma charge do Bolsonaro, provavelmente eles não vão saber quem é ou o caso que ocorreu com ele, tá? O mesmo jeito ocorre se eu perguntar para você, se você visse uma charge de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, vocês não saberiam qual era a situação, porque não é atual, tá? É isso mesmo, tio? É isso mesmo. O exemplo, né, a gente vai ter aqui a charge, tá, do jornal O Pasquim, para frente Brasil. Hoje a gente pode ter uma ideia mais politizada disso aqui, mas na verdade está falando sobre a Copa de 1982. Então hoje a gente já entenderia de uma forma diferente. Então isso aqui é uma charge, tá? Outra charge que a gente tem é: rápido, dona, passa a bolsa senão eu espirro. É algo atual porque está falando do Covid, né? Aqui a gente vai ter um exemplo de cartoon, tá? Então aqui falando da idade das pessoas, que é uma ladeira, né? Vai subindo. Então, ó, 5, 10, 20, 30, até os 40 anos é o máximo, a pessoa já está no topo e aí é só ladeira abaixo. Percebo que ela é íngreme, né? Vai só caindo. Ó, os novos clássicos da literatura universal, a gente vai ter aí Mãos de Álcool, né? Coleção Covid. Isso aí é algo atual. Lá na frente pode ser que as pessoas não entendam. Isso aí pode ser considerado cartoon ou charge. Fica aí a dúvida para vocês, tá? Vamos para o segundo assunto de hoje, tá? Fonema e letra. Detalhe que nesta aula a gente vai ver 2 assuntos, depois vai ver mais, certo?
Certo, fala mais. Fonema e letra representam respectivamente sons e sinais gráficos, né? Fonema é som e letra é sinal gráfico, tá? Então, fonema é o sonzinho que a gente fala, letra é o que a gente escreve, tá? Então, se eu falar A, é fonema ou letra? É fonema. Letra é isso aqui, tá? Esse desenho aqui que representa o fonema A. Tá? Ó, os fonemas são as unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala e são representadas em barras oblíquas. Então, o fonema é o som. Letra, como eu disse, né, por sua vez, são sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntas e de forma ordenada, as letras constituem o alfabeto. Tá? Então, fonema é som, letra é desenho. A gente vai ter como exemplo, né, coçar. Um detalhe que eu tenho que lembrar para vocês, é que eu sei que vocês sabem isso aqui, né? A gente tem que vai seguir o som correto, tá? Então, quando a gente vai fazer a transição fonética, o som de C, na verdade, é um K, tá? E esse C cedilha aqui, se você uma pessoa que não sabe escrever, ela vai escrever com S. Então, o som correto é um som de S, tá? Coçar. Então, a gente vai ter 5 letras, 5 fonemas, né? Máximo, a gente vai ter, ó, esse X tem som de S, então vai ser um S. Tá? Embora o número de fonemas e letras coincidam em muitas palavras, nem sempre essa equivalência existe. A gente vai ter aí acesso, né? A gente vai ter com 2 S. Porém, jovem, né? Porque tem 2 S, né? O som é só de um S. Então a gente vai, quando fizer a transição fonética, vai ter um S só. Chute, a gente vai ter 5 letras, mas esse CH tem som de X. Então é chute com 4 fonemas. Tá bom? Bem simplinho. A gente vai ter a classificação dos fonemas, né? A gente vai ter primeiro as vogais, né? Que são aqueles sons emitidos pela boca, né? Sem nenhum, pelo aparelho fonador, que é o seu termo correto. São emitidos pelo aparelho fonador sem nenhum obstáculo, né? Somente eles são produzidos pela boca, tá? Então, a gente vai ter o A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E aí a gente vai ter essas vogais orais, tá? E a gente vai ter também as vogais nasais. Lembrando que o vogal nasal, o som nasal não é aquele que sai pelo nariz, porque ninguém fala pelo nariz. O ar sai em parte pela boca, o ar sai em parte pelo nariz, tá? Então é e, I, O, e, I, O. Aí você vai lembrar o seguinte, que as vogais elas saem sem nenhum obstáculo, né? Então você pode falar aí na sua casa e você vai conseguir observar que a sua boca mal mexe, né? Então não tem, o ar sai bem fácil. A, E, I, O, U, né? Dentro da sua boca não se forma nenhum obstáculo, tá? Então exemplos aí que a gente vai ter é pia, ando, cesto, quero, ente, lindo, sonho, avó, som, susto, tá? A gente vai ter aí também as consoantes. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca. Então, eles vão estar sempre, as consoantes sempre vão estar precisando de vogais para fazer som, tá? Então a gente vai ter aí, ó, por exemplo, B, né? O lábio fecha, diferente das vogais. Nas vogais o lábio não fecha, ó. A, E, I, O, U. Já no B, o som sai pelos lábios. D, né? A língua vai ali no céu da boca, né? Fica quase entre os dentes, tá? Então, o som que sai, o som das consoantes, ele tem uma barreirinha ali, tá certo? Ele tem uma barreirinha ali que vai impedir o ar de sair tranquilamente. A gente vai ter as semivogais também, né? Que são vogais mais fraquinhas, elas vão acompanhar vogais. Então, lembrando que o I e o U, né? Eles são semivogais, tá? Então, eles vão acompanhar vogais na sílaba, só que eles vão ser mais fraquinhos, tá? Por exemplo, aqui, carie, o I é semivogal. Mal, paz, rei, seita e venceu, tá bom? Show, 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 fantástico! E é isso, gente, ó. Próxima aula é uso do an e do ão, certo? Aí vai ficar limpeza. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou beber uma aguinha. Valeu, falou, até a próxima. Até a próxima não, próximo vídeo, né? Valeu, falou! Ai, meu Deus!